Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Felipe de Deus e hoje eu vou falar o que achei a respeito da entrevista de Jair Messias Bolsonaro no programa Roda Viva. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos e de se inscrever no canal. Isso é muito importante. E também ative o sininho da notificação. Aproveita, segue lá no Instagram, @Felipe_de Deus. Bem, galera, eu vou começar esse vídeo com uma enquete. Quem aqui vai votar no Jair Bolsonaro para ser presidente do Brasil? E por que do seu voto? Comente aqui embaixo a sua opinião para a gente debater. Muitos estão comentando que atualmente eu falo mais de política do que história. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Política e história andam juntas, de mãos dadas, há muito tempo, lá desde quando o homem passou a ser racional. A política é a base de uma sociedade? Ou você acha que todas as grandes revoluções em vários aspectos, em vários setores, as grandes guerras, as grandes revoltas, não ocorreram sem também ter a grande questão política? Você pode ter certeza absoluta que tudo o que está acontecendo hoje no cenário político brasileiro, daqui a algum tempo, vai ser matéria de estudo para muitos de vocês aí do outro lado. Isso você pode ter certeza absoluta. Eu fui ver ontem a entrevista de Jair Messias Bolsonaro no programa Roda Viva com uma expectativa muito grande. Eu esperava que o programa Roda Viva fosse propor uma entrevista diferenciada das demais, mas infelizmente foi algo fraco e também caiu na mesmice. A entrevista que fizeram com Bolsonaro no programa Roda Viva, os jornalistas fizeram as mesmas perguntas de sempre. Bolsonaro, consequentemente, teve as mesmas respostas de sempre. A entrevista de ontem foi praticamente um vale a pena ver de novo. Não aconteceu nada que você já não tenha visto antes em outros meios de comunicação ou em outros canais de TV. Foi basicamente isso. Eu já fiz aqui no canal 2 vídeos opinativos em relação ao político Jair Messias Bolsonaro. Clica aqui em cima porque eu acho que vai ser um vídeo muito esclarecedor para você. E vai esclarecer muito o meu ponto de vista em relação ao político e ao sistema político brasileiro, ao cenário político brasileiro atual. Apesar de eu ter achado a entrevista de ontem no Roda Viva uma entrevista muito fraca, em conteúdo principalmente, eu separei alguns pontos que eu achei relevante trazer aqui para vocês. O primeiro ponto que eu quero levantar nesse vídeo é a questão da relação entre Jair Messias Bolsonaro e o tal conhecimento econômico. Muitos criticam esse ponto, mas esquecem que Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu ser presidente de um país inteiro sem ao menos ter um ensino médio completo. Sentiram a tal hipocrisia no ar? Não é à toa que existe no sistema político brasileiro a Câmara, o Senado, ministros, todos os outros políticos para que, na teoria, ajude o presidente a governar o país. O jornalista do jornal O Globo tentou pilhar Bolsonaro jogando na cara do candidato de que, de fato, ele nunca aprovou ou aprovou poucos projetos de lei. Como se no Brasil, o sistema político brasileiro, ou toda a nossa classe política não fosse uma grande panelinha. Eu acho que o jornalista do O Globo esqueceu que para você aprovar um projeto de lei no Brasil, você tem que passar pela panelinha do Congresso, pela panelinha do Senado, pela panelinha da Câmara. Tem toda essa burocracia para você conseguir aprovar um projeto de lei. Por isso que o Brasil está na merda. Parece que o jornalista do O Globo achou que nós hoje vivemos em um governo absolutista ou ditatorial, onde Jair Bolsonaro cria uma lei e implanta no outro dia. Os jornalistas, como sempre, adoram falar de história e, como toda entrevista de Jair Messias Bolsonaro, eles levantaram a questão do regime militar brasileiro, a questão da liberdade de imprensa, a questão de torturas, tudo que você já está cansado de ver nas trocentas entrevistas de Jair Messias Bolsonaro. Em relação ao regime militar brasileiro, eu estou preparando um vídeo muito foda para vocês que vai mostrar de fato o que aconteceu naquele período da história brasileira
e apontar os dois lados da moeda. Então, só aguarde um pouquinho que já já vai sair um vídeo bem foda para todo mundo. Mas ainda na questão do regime militar brasileiro, um jornalista perguntou ao Bolsonaro sobre a questão dos arquivos fechados, justamente sobre esse período da nossa história brasileira. Jair Bolsonaro, por sua vez, falou que, se ele fosse eleito, ele iria olhar daqui para frente, que o passado deveria ficar com os historiadores. Bolsonaro ainda disse que certas coisas não é bom ficar relembrando, certas coisas têm que ficar no passado, certas coisas têm que ter cicatrizes, têm que cicatrizar. Nesse ponto, eu discordo com Bolsonaro. O grande problema é que o regime militar brasileiro teve dois lados. E, ao longo dos anos, jornalistas, a mídia, os professores, os historiadores mostraram apenas um lado, o lado negativo que de fato existiu. Agora, quem não deve, não teme. Se tem algo importante nesses arquivos fechados para a historiografia brasileira, bem ou mal, eles precisam ser reabertos, eles precisam ser mostrados para a sociedade brasileira, pois isso é muito importante para moldar os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas opiniões. Ah, não, de Deus, mas é algo que aconteceu no passado, não vale a pena? Bem, calma aí. A história permite a gente conhecer o passado para entendermos o presente e tentar imaginar um futuro muito melhor. Então, se Bolsonaro bate tanto no peito em relação ao regime militar brasileiro, ele mais teria que abrir mesmo esses arquivos e, se ele estiver certo, esfregar na cara da oposição sem medo algum. Mas o que ele disse na entrevista do programa Roda Viva é que, se ele for eleito, ele pretende não mexer nesses arquivos. Outro ponto que eu achei muito relevante trazer aqui para vocês é uma questão da tal dívida histórica e da escravidão que foi levantada no programa Roda Viva. Mas antes, uma pequena observação. Jair Messias Bolsonaro tem um pequeno problema que eu acho que alguém ainda não chegou e falou para ele, que ele começa a ficar muito nervoso, assim, no sentido de apavorado para falar logo o que ele quer falar. Ele começa a querer falar muito rápido as coisas e acaba trocando as palavras, falando algumas coisas por cima de outras coisas, enfim. E naquele momento da entrevista, Bolsonaro acabou falando que os portugueses nem pisavam no continente africano e que a escravidão, os negros escravizavam os negros e tudo mais. Já virou meme na internet, já tem página fazendo tirinhas a respeito disso. Eu vou explicar para vocês de uma maneira bem objetiva e rápida a questão da escravidão. Mas caso você quiser saber mais a fundo sobre essa história, basta clicar aqui em cima no cartãozinho que vai ser show de bola para você entender melhor o assunto. A escravidão existe há centenas e centenas de anos. Lá na antiga civilização romana, por exemplo, a escravidão não tinha como base a segregação racial. A grande maioria dos escravos em Roma foram conquistados por meio da guerra, eram escravos de guerra ou eram escravos por dívidas. Aí o tempo passou, chegamos lá entre o século XV e o século XIX. Os europeus não chegaram no continente africano e simplesmente implantaram a escravatura. A escravidão já existia no continente africano há muito e muito tempo. Negros já escravizavam negros. O que aconteceu foi que os europeus, principalmente a partir do ano de 1500, os europeus simplesmente intensificaram o processo de escravidão, levando a escravatura para outros continentes. Os europeus chegaram no continente africano e simplesmente intensificaram todo o processo de escravidão. Grandes reis africanos cansaram de vender e comercializar negros, o seu próprio povo. Grandes reis africanos escravizavam o seu próprio povo e vendiam como escravos para os europeus. Aqui no Brasil, tribos indígenas ajudavam o homem branco a capturar índios rivais. Aqui no Brasil, negros ex-escravos também tinham escravos. O próprio Zumbi dos Palmares também tinha seus escravos. Era algo certo ou errado? É outra questão. Eu acho completamente que era algo errado. Era completamente errado você querer escravizar alguém. É errado você querer escravizar alguém. Mas lá naquele período, século XV, XVI, XVII, XVIII, era algo completamente dentro do contexto, era algo completamente normal, era algo comum na visão da população daquela época. Claramente, a escravidão no Brasil deixou grandes sequelas.
tudo que vivenciamos hoje é fruto de algo que aconteceu há 100, há 200, há 300 anos. A desigualdade social, a exploração das nossas riquezas, o crescimento desigual, desorganizado das nossas cidades, tudo isso refletiu no Brasil, tudo isso reflete no Brasil hoje em dia. Mas esse papinho de dívida histórica é um papinho furado, porque não tem fundamento algum você ser culpado por algo que aconteceu há séculos. Nem eu, nem você, nem ele, nem ela, nem o seu pior inimigo hoje é responsável por algo que aconteceu lá em 1800. Não tem nenhum fundamento. É a mesma ideia, se a gente for pensar assim, então, eu posso roubar um banco, matar alguém, e vou deixar para o meu tataraneto pagar essa minha dívida histórica que eu vou deixar para ele. Bem, pessoal, eu queria estar aqui fazendo um vídeo de 20 minutos falando sobre cada detalhe que foi abordado no programa Roda Viva e na entrevista com Jair Messias Bolsonaro. Mas, infelizmente, a entrevista é repetitiva, com as mesmas perguntas, com as mesmas respostas, os mesmos temas, o mesmo papinho, né? Acabou atrapalhando o meu plano. Ainda mais para eu que tenho um conteúdo muito objetivo, rápido e prático para todo mundo entender de uma maneira melhor. Agora, o que podemos esperar? São os debates presidenciais, onde provavelmente vai haver outras perguntas, coisas diferentes que vocês estão acostumados a ver nas centenas de entrevistas de Bolsonaro, Manuela Dávila, Geraldo Alckmin, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não assistiu a entrevista do programa Roda Viva, não crie muita expectativa, pois é algo que você já viu, só que em outro programa de TV, com outro apresentador e com outros jornalistas. São as mesmas perguntas e as mesmas respostas. Fiquem com Deus e nos vemos em breve aqui mesmo no YouTube. Valeu! Sabia que se você adquirir algum dos nossos produtos, como essa camisa homenageando os nossos bravos soldados da Força Expedicionária Brasileira, você vai estar ajudando diretamente o nosso canal a continuar trazendo conteúdo de qualidade para o YouTube? Visite nossa loja oficial e conheça nossos produtos voltados inteiramente para a história. Link na descrição.